campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Vamos seguindo então a leitura deste livro, Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com orientação de Emmanuel e André Luiz. Chegando hoje ao capítulo 52, e o título desse capítulo 52 é Tempo da Regra Áurea. E ele nos encaminha então para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 5. Então vamos buscar lá a fonte no qual eles se inspiraram para fazer essas reflexões aqui. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, esse capítulo 28 fala da coletânea de preces espíritas. E aqui, esse item 5 está no subtítulo Reuniões Espíritas. Vamos ver. Para que as pessoas se achem reunidas em nome de Jesus, não basta que estejam fisicamente juntas. É preciso que estejam espiritualmente reunidas pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Assim, Jesus ou os espíritos puros que o representam estarão participando da reunião. O Espiritismo nos explica que os espíritos podem estar entre nós. Eles comparecem com seus corpos fluídicos e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis, né? Quanto mais elevados eles forem na hierarquia espiritual, maior é o seu poder de irradiação. É assim que podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso enviar a cada uma dessas reuniões uma parcela de seu pensamento. Jesus, ao dizer que estaria entre duas ou mais pessoas que estivessem reunidas em seu nome, quis mostrar o efeito que resulta da reunião e da fraternidade dos que se ocupam em fazer o bem. Não é o maior ou o menor número de pessoas reunidas que garante a presença de Jesus e dos bons espíritos, pois em vez de 2 ou 3, eles poderiam ter dito 10 ou 20. O que realmente o atrai é o sentimento de caridade que mutuamente exista entre elas, e para isso bastam somente 2 pessoas, né? Porém, se essas 2 pessoas orarem separadas, se não estiverem tocadas pelos sentimentos de benevolência mútua, ao se olharem com prevenção, ódio, inveja ou ciúmes, as correntes fluídicas do seu pensamento, seus pensamentos irão se repelir, em vez de se unirem por um impulso comum de simpatia. Assim, não estarão reunidas em nome de Jesus. Ele será para elas apenas um pretexto para a reunião e nunca o verdadeiro motivo. Veja, daí ele dá uma dica, indica nessa obra o capítulo 27, item 9. Isso não significa que Jesus não atenda à voz de uma pessoa, pois foi ele mesmo quem disse: eu atenderei a todo aquele que me chamar. Porém, exige, antes de nos atender, que tenhamos amor ao próximo. O homem pode dar mais provas de amor ao próximo quando está em companhia de muitos do que quando está sozinho. É por isso que uma oração feita em conjunto tem mais valor para Jesus do que uma oração feita em separado, uma vez que ele se afasta de todo sentimento pessoal e egoísta. A consequência disso é que, se numa reunião apenas 2 ou 3 pessoas estiverem unidas de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, Jesus estará somente entre elas, e não entre as que se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos.
dizer, na mesma reunião, vai depender da atitude mental das pessoas. Ele pode estar com quem está realmente ligada com ele e outras tantas que estão ali estarem apartadas dessa ligação com Cristo naquele momento, mesmo estando no mesmo ambiente. Não é, portanto, o coro das palavras, das canções e os atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas sim a comunhão de pensamentos em harmonia com o Espírito de verdade de que ele é o modelo. Este deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, aquelas em que se deseja a participação dos bons espíritos. E aqui também ele faz uma referência nessa obra ao capítulo 10, itens 7 e 8, e o capítulo 27, 2 a 4, que eu só vou deixar a dica então para quem puder acessar, tá? Então, voltando aqui ao livro Opinião Espírita, vamos ver o que eles nos trazem acerca desse conteúdo. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos. Pense o próximo quanto a nós. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Retificaremos em nós tudo que nos desagrade nos outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro, como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão precioso quanto os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. Ampararemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de consciência dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem, porventura, tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos paciência e sinceridade para com os nossos irmãos, na medida em que esperaremos de todos eles paciência e sinceridade. Junto de nós, faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo. Agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações agora ou no futuro será sempre hoje. Então, fazer ao outro o que eu desejo que seja feito a mim, a grande regra que nós temos, né? Faremos o que aspiramos receber. Então, nós precisamos estar compenetrados da tarefa que abraçamos. Sem julgamento, não é o nosso papel. Sem escandalizar-nos com atitudes ou sofrimentos do outro. Faremos o que pudermos fazer, desculpando, trabalhando, servindo. Ele fala, desculpar incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas, no mesmo padrão de confiança que a gente gostaria que aqueles a quem a gente de alguma maneira prejudicou, desagradou, um dia nos desculpa
alguma ofensa que a gente tenha infringido a alguém, às vezes até sem perceber, né? E sem uma intenção de fazê-lo, que um dia essa pessoa consiga nos desculpar, né? Então, alimentar pelos semelhantes para com todos os sentimentos que a gente gostaria que as pessoas alimentassem para conosco. Então, se nós estamos nos colocando para um trabalho, numa reunião espírita, nós precisamos estar atentos de como está a nossa postura mental diante do trabalho. Se nós estamos abertas a essa comunhão de pensamento, para que o Cristo se faça presente, para que seja Ele quem viva através de nós, seja Ele que possa consolar aquelas dores, aqueles sofrimentos através de nós, para que nós sejamos instrumentos, né, dele, em benefício daqueles irmãos, em benefício nosso mesmo. Mas esse item aqui nos alerta muito sobre assim, como que nós deveremos proceder diante da dor do outro. Como que nós deveremos nos colocar diante do sofrimento alheio. Né? E aqui não tem outra regra, a não ser fazer ao outro o que eu gostaria de receber. E eu estava vendo esse capítulo 27, dai de graça o que de graça recebe, nesse item ligado à mediunidade gratuita, e ele traz a questão moral, não menos importante, que está ligada à própria natureza da mediunidade, e nos ensina que a mediunidade séria jamais poderá ser uma profissão, porque isso faria com que ela ficasse desacreditada no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos que leem a sorte. Além disso, existe um obstáculo que impede que a mediunidade seja usada como profissão. Ela é um dom essencialmente instável e variável. Né? Então, para que a gente tenha o merecimento de poder exercer a mediunidade com Jesus, é preciso que nós sejamos fiel a Jesus, ao seu modelo, à sua orientação. Né? Então, que nós possamos a cada dia nos aprimorar nesse entendimento, burilar, né, os nossos pensamentos, que nós possamos refinar a nossa sensibilidade mediúnica dentro desses parâmetros do Evangelho, dentro das práticas da caridade, na simplicidade da forma como nos seja possível exercer, mas conectados lá com o alto, com o Pai, né? E não a partir das impressões da materialidade. Muito obrigada, amigos. Sigamos estudando e sigamos aprendendo a aprender através do amor. Um abraço, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site